Vamos lá, pessoal, retomando nossas aulas de Geografia Econômica, agora Geografia do Brasil, uma aula que é muito caível na prova do Enem, que é Industrialização Brasileira. Vamos lá. Existem algumas tendências que a gente vai falar no decorrer das nossas aulas, que é a tendência da desconcentração industrial. Isso já caiu algumas vezes, poderá cair novamente, mas o que a gente não pode esquecer, né? Nós que estamos trabalhando aí para a prova do Enem, né? Que a prova do Enem é, assim como a geografia, é como se fosse uma caixinha. Um conhecimento acaba se acumulando dentro do outro. Tá? Então, basicamente, não vai estudar só a industrialização brasileira, que normalmente não vai cair só a industrialização brasileira. Poderá cair algo que se relaciona com a industrialização, a energia, os impactos ambientais, a população, principalmente a questão das migrações populacionais. Então, é um assunto que ele abre um leque de opções para você estudar e até mesmo o histórico da industrialização, né, que é muito caível na prova do Enem. Você fala assim, mas o histórico da industrialização pode cair na prova de geografia do Enem. Então, vamos lá. Continuando aí. História da nossa indústria brasileira. Vamos lá, pega o seu caderninho. Olha, todos esses slides que, de uma forma ou outra, seja pegando a internet ou seja montando, né, eles já, de alguma maneira, já caíram no vestibular do Enem ou outros vestibulares por aí. Por isso é importante você, né, dar um look aí nessa tela, faz o print, dá um pause na gravação e faz esse esqueleto aí no seu caderninho de geografia do Brasil. Vamos lá. Prelúdio, quer dizer, antes da industrialização, a organização do espaço geográfico no Brasil era do tipo arquipélago. Eu já vi cair uma questão no Enem sobre isso, né, que envolvia o histórico brasileiro, história do Brasil, e a situação da economia brasileira antes da industrialização, né, que, é claro, você tem alguns ciclos econômicos históricos, como você está vendo lá, o ciclo do pau-brasil, o ciclo da cana, o ciclo da mineração, que gerou uma certa integração entre as colônias, entre os estados, né, dentro da colônia, o ciclo da borracha, final do século XIX e início do século XX, o café no século XIX e a industrialização aí no final do século XIX, embora, né, nós tenhamos tido alguns surtos industriais, final do século XIX, Primeira Guerra Mundial, na Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial é fundamental dentro do processo de industrialização do país. E não esquece, o Brasil só passa a ser um país urbano industrial em 1970. Tá? Então, é importante você saber esses ciclos aí que nós colocamos, né? Porque eu já vi cair na prova do Enem. Lembra? A prova do Enem é uma prova muito aberta, contextualizada, ela vai estabelecer conexão da geografia com outras disciplinas, nesse caso com a história. A industrialização promove a integração do espaço nacional, colocando fim ao arquipélago econômico. Além de integrar, né, o espaço, melhor integrar o espaço brasileiro, né, a gente diz também que o desenvolvimento da indústria, anota isso aí que nós estamos falando, ela acabou gerando uma organização, uma característica da industrialização brasileira. Ela gerou uma organização do tipo centro-periferia. Como assim organização do tipo centro-periferia? Bom, depois que o país passou a ser um país urbano industrializado, as regiões brasileiras, direta ou indiretamente, passaram a depender da região sudeste. Alguns economistas chamam isso de imperialismo interno. Tá? Nós chamamos dentro da geografia de que organização do tipo centro-periferia, porque região sudeste de um lado, as outras regiões ou comprando produtos industrializados da região sudeste ou fornecendo matéria-prima para a região sudeste. Organização do tipo centro-periferia gerada pela industrialização brasileira. Você vê nessa tabelinha ao lado, né, que
As indústrias consideradas leves, né, que elas usam muito mais mão de obra do que tecnologia, elas começaram, né, e ainda são até hoje predominantes na indústria brasileira. Você tem indústria de alimentos, têxtil, calçados, né, que elas apresentam um número maior, até porque elas exigem o quê? Elas exigem menos capital e mais mão de obra. Então, vamos lá, continuando. É bom você copiar este mapa mental no seu caderno. E não esqueça uma coisa, existe um tripé da industrialização brasileira. Ó, o que é isso? Capital internacional, capital privado nacional e capital estatal. Ó, começa pelo capital internacional. Puxa uma setinha no seu caderno. Capital tripé do capital da industrialização brasileira. O capital, letra A, o capital internacional, ou chamar também durante muito tempo de capital estrangeiro, capital alienígena, capital internacional, capital multinacional, não importa. Esse atuou principalmente na produção de quê? De indústrias de bens de consumo duráveis, automóveis, eletrodomésticos, por exemplo. Então, o capital internacional mais ligado à indústria de bens de consumo duráveis. Já, letra B, o capital privado nacional, ou seja, a burguesia industrial brasileira, ela se vinculou mais às indústrias chamadas leves, né, que são as indústrias o quê? Bens de consumo não duráveis, como nós falamos. Então, o capital privado nacional investiu mais na indústria leve ou indústria de bens de consumo não duráveis. 2 pontos, quais são? Têxtil, alimentícia e calçado. Por quê? Porque ela exige menos capital e mais mão de obra. Tá? E a letra C do tripé do capital industrial brasileiro, você tem o capital estatal, quer dizer, o Estado, né, brasileiro, a União, que hoje em dia praticamente não investe nas áreas econômicas por uma opção neoliberal, né? Não de agora, mas desde o governo FHC. Então, você tem o quê? Você tem o capital estatal que investia maciçamente naquela indústria chamada pesada. Qual era a indústria pesada? A indústria pesada é a indústria química, siderúrgica, petroquímica e metalúrgica. Metalúrgica, siderúrgica, química, tá? E petroquímica são as indústrias chamadas pesadas, indústrias de base. E por que elas são chamadas de indústrias pesadas? Porque elas produzem, né, o produto final dessas indústrias pesadas são produtos de alta tonelagem. Então, ó, siderúrgica produz aço, metalúrgica metais, química produz matéria-prima para outra indústria e petroquímica que são derivados de petróleo, plástico, etc. Tá? Então, isso aí no histórico da indústria brasileira ficou a cargo do quê? Do Estado. Por que do Estado? Porque era mais dispendioso, né? Olha, é muito importante você saber quais são os fatores locacionais. Daqui a pouco eu falo sobre os fatores locacionais da indústria. Mas, basicamente, para montar uma siderúrgica não é barato, tem que ter estrada de ferro, tem que ter energia disponível. E por isso que o Estado brasileiro, no histórico da indústria, investiu mais nas indústrias de base ou indústrias pesadas. Tá? Não esqueça também, anota aí no seu caderninho, coloca lá, fatores locacionais da indústria. Como assim, fatores locacionais da indústria? Fatores necessários à industrialização: capital, mão de obra, energia, transporte, matéria-prima, tá? São basicamente os principais aí, ó. Outra coisa, essa indústria que nós falamos que é a indústria de base, siderúrgica, metalúrgica, química, petroquímica, elas precisam de um transporte específico. Se cair na prova do seu Enem, fizer uma imagem lá, uma fábrica de um lado, uma estrada de ferro do outro, com certeza você vai ver o nome, olha lá, indústria, né, ferrovia, o nome já está dizendo, para ferro, para escoamento de ferro ou aço. Então, a indústria de base, principalmente a siderúrgica e a metalúrgica, ela precisa da estrada de ferro. Por quê? Porque é o transporte mais adaptado a escoamento de cargas pesadas, né, em distâncias
continentais, você não vai escoar aço e nem ferro, né, usando caminhão, que vai dar prejuízo por conta do consumo excessivo de combustível no caminhão. Então, a indústria de base, principalmente química, principalmente siderúrgica e metalúrgica, ela precisa do transporte ferroviário. Se aparecer no Enem uma fábrica e uma estrada de ferro, você lembra que tem que ser uma indústria de base. Tá? E agora, vamos falar aí sim, né, do histórico da indústria brasileira. Esse mapa mental tem lá falando do Segundo Reinado, da República Velha, isso não importa muito para nós. Tá? O que importa são esses aqui, ó. Era Vargas, ditadura militar. Década de 80 também, vai lá, né? Eu teria que fazer uma aula específica só sobre a década de 80, economicamente falando, e a década de 90. Então, ó, era Vargas, ditadura militar, década de 80 e década de 90. Tá? Segundo Reinado e República Velha deixa mais para a questão de história do Brasil. Vamos lá. Era Vargas. É um momento, não esqueça. O mundo está em... Ó, a Era Vargas de 30 a 45. 39 começa a Segunda Guerra Mundial. O mundo está em guerra. O governo brasileiro passa a ter que investir para atender a necessidade do mercado interno. E aí começa, né, a investir em vários setores, seja indústria de base, né, CSN Volta Redonda, Vale do Rio Doce, foi inaugurado em 1942, mas também indústria, até indústria de caminhões, indústria de carros, né, de bens de consumo. Por quê? Porque o mundo estava em guerra. Então, a industrialização brasileira, né, ela tem um amplo crescimento justamente durante o governo Vargas e os investimentos estatais, porque o mundo estava em guerra. No momento que o mundo está em guerra, não tem como importar. Então, vamos produzir para atender nosso mercado interno. Depois, ditadura militar, né, de 1964 a 85. É o momento das grandes obras faraônicas, né? A ideia, ditadura militar, era um governo, os governos militares eram extremamente ligados a quem? Extremamente ligados à ideologia capitalista norte-americana durante a Guerra Fria, né? Então, a lógica, final dos anos 60, 68 em diante, os anos de chumbo da ditadura, era o quê? Era estreitar relações econômicas com os Estados Unidos. O ministro Delfim Neto, de 1970, chegou a dizer o seguinte: a ideia do milagre econômico, o Brasil tem que exportar matéria-prima ao máximo, investir nas obras faraônicas, hidrelétricas, rodovias, né? Capturar empréstimos estrangeiros a juro baixo. De 1970 a 73, havia, né, uma política norte-americana de emprestar dinheiro para governos aliados da América Latina a juro bem baixo, tipo 1% ao ano. Pega aí milhões de dólares para pagar 1% ao ano. O governo brasileiro começa a pegar esse capital. O ministro da Economia, Delfim Neto, chegou a dizer o seguinte: é preciso aumentar o bolo, aumentar as exportações, aumentar o PIB, para depois repartir o PIB, ou seja, aumentar o salário. Aumentaram o PIB, aumentaram a exportação brasileira. Em 1973, o Brasil, na chamada época do milagre econômico, o Brasil chegou a ter um crescimento de economia chinesa, né, de mais de 10% ao ano, né? Só que era um crescimento muito baseado em empréstimos estrangeiros e investimento no setor de quê? No setor de exportação de produto primário, indústria de base. E aí, em 73, veio o choque do petróleo, aí arruinou a economia brasileira, arruinou o milagre econômico. Por quê? Porque, né, os americanos começaram, olha lá, o juro que era de 1% ao ano em 73, em 74, 75, o juro passou a 10% ao ano. Então, um milagre econômico, essa época de pujança econômica, de grandes investimentos no setor energético, rodovia, Itaipu, enfim, Transamazônica, né? Projeto Carajás, acabou gerando resultados catastróficos, que foi o aumento da dívida externa brasileira. Meu povo, daqui a pouco a gente volta com mais aulas de industrialização brasileira. Dê um likezinho lá embaixo, se inscreva no nosso canal. Daqui a pouco a gente volta. Muito obrigado.